Neste vídeo, a professora vai dar início à correção das atividades da página 19. Então, no primeiro momento, nós vamos corrigir a atividade 10 e depois, no próximo vídeo, será a correção da atividade 11. Então, eu peço para que vocês tenham o caderno de matemática de vocês em mão com essas atividades que vocês já realizaram e façam a correção no caderno de vocês também. Acompanhe a correção observando o que vocês fizeram. Então, aqui nós temos a questão 10, que é para observar o diagrama e determinar as operações aqui abaixo. Então, nós temos um diagrama de Venn, nós temos nele a representação de três conjuntos, o conjunto A, aqui de azul, o conjunto B e o conjunto C, aqui de vermelho. Então, os elementos do conjunto A, nós vamos ter o menos 1, o 0, o menos 6, o 1, o 7, o 5. A gente até pode representar ele aqui na forma entre as chaves, enumerando um por um, separando os elementos com parênteses. Até aqui eu escrevi para a gente poder observar em ordem crescente, tá? Para ficar mais fácil de organizar depois na hora da correção. A questão B, nós temos elementos dele aqui, ó, o menos 4, o 3 quartos, o 3, o 1, o 7 e o 5. Também coloquei ele aqui na outra forma de representar os conjuntos, para a gente visualizar melhor os seus elementos. No conjunto C, nós temos elementos 8 negativo, 1 meio, 6 negativo, 1, o 3 e o 3 quartos. Então, ele está representado aqui no diagrama e também a professora escreveu, enumerando os elementos 1 aqui para ficar mais visível para a gente. Então, agora, nós vamos fazer as operações que estão sendo solicitadas. Então, através desse diagrama, a gente consegue ver vários resultados das operações, porque onde os elementos se encontram, a gente diz que é a intersecção desses conjuntos, que é um dos elementos que os conjuntos têm em comum, têm igual. Então, se eu pedir, por exemplo, a interseção do conjunto A com o conjunto B, eu consigo facilmente aqui observar quais são os elementos dessa interseção, que é onde os dois conjuntos se encontram. Ó. Então, se eu pedir a interseção do conjunto A com o B, eu vou ter os elementos 1, 7 e 5. Mesma coisa, eu posso também falar sobre a diferença. Eu quero a diferença do conjunto A com o conjunto B. Eu quero os elementos que fazem parte do conjunto A e não fazem parte do conjunto B. Através do diagrama, é só observar quais elementos que ficam fora aqui de onde os conjuntos se encontram. Então, dá para ver a união. Então, todas as operações a gente consegue ver a resposta só olhando o diagrama. Porém, eu sei que tem alunos, eu vi que vocês, alguns de vocês têm dificuldade de ver a resposta direto no diagrama. Então, vocês podem estar enumerando os elementos aqui na outra forma de representação desses conjuntos e fazer as operações do mesmo jeito, tá? Não tem problema. Então, vamos aqui para a questão A. Vamos responder aqui a questão A. Pronto. Então, ó, vou começar com as chaves. Então, esse símbolo aqui significa interseção, ou também pode se falar intersecção, que significa que eu quero ter os elementos que fazem ao mesmo tempo, fazem parte ao mesmo tempo do conjunto A e B. Então, a gente pode ver aqui no próprio diagrama que os elementos que fazem parte desses dois conjuntos ao mesmo tempo são o 5, o 7 e o 1. Então, vamos organizar aqui. Eu vou até colocar a resposta dos elementos aqui em ordem crescente, tá? Mas se vocês colocarem trocado, colocar 5, 7... 1, colocar 7, 5, 1, não tem problema, tá? Aqui é só uma questão de organização, importa que os elementos vão estar ali fazendo parte deste conjunto, tá? Então, a questão B, esse símbolo aqui significa união. Então, eu quero a união do conjunto C com o conjunto B. Então, eu quero todos os elementos do conjunto C e B, tudo dentro de um único só conjunto. Então, vamos aqui. Eu posso começar escrevendo os elementos do conjunto C, ó. Aqui eu tenho uma facilidade que vocês não têm, eu vou copiar e colar.
preciso ficar escrevendo tudo de novo. E vou acrescentar os elementos que fazem parte do conjunto B. Então, vamos analisar aqui. Então, o conjunto B tem o 4 negativo. Vamos ver o próximo, 3 quartos. Ó, daí eu vou reparar que eu já tinha escrito 3 quartos aqui, porque ele também fazia parte do conjunto C. Então, eu não vou reescrever o 3 quartos, só escreve uma vez um elemento. O próximo que eu tenho no conjunto B é o 1, ele já está presente aqui no conjunto, não vou reescrever. O próximo é o 3, já está aqui. O próximo é o 5, não temos 5, então vamos acrescentar o 5. E o 7 também ainda não tem, então vamos colocar o 7 também. Aí, se vocês preferem, vocês podem estar organizando esses números em ordem crescente também, ó. Por exemplo, colocar o menos 4, ele vai estar depois aqui do menos 6. Se quiser, né? Senão pode deixar do jeito que está mesmo, não tem problema. Vamos ver o que mais que a gente pode colocar em ordem crescente. Ah, já ficou tudo certinho, ó. Então, só mudando o menos 4, colocando o menos 4 aqui no lugar correto, nós já temos os elementos dessa união do conjunto C com o B, tudo organizadinho em ordem crescente. Então, esses são os elementos da união. Uma outra forma de eu ver aqui, ó, as operações, pelo próprio diagrama. Aqui está sinalizado de verde, ó, a resposta da questão A, que seria a interseção dos conjuntos A e B. Ó. Então, esses são os elementos da interseção. Na questão B, que a gente acabou de corrigir também. Então, eu quero a união do conjunto C com o B. Então, são todos os elementos que estão aqui sinalizados nos conjuntos na parte pintadinha de verde aqui, tá? Então, são todos os elementos aqui, menos 4, 5, 7, 1, 3, 3 quartos, 8 negativo, 1 meio e 6 negativo, tá? Então, aqui para vocês verem como destacar como é que fica esses elementos na representação do diagrama de Venn. Vamos para a próxima. Questão C, eu quero a diferença do conjunto C pelo conjunto A. Ou seja, eu quero os elementos que fazem parte do conjunto C, mas o conjunto A não tem. Então, vamos ver aqui, ó, aqui tem o conjunto A, que eu tenho o conjunto C. Então, quais elementos que o C tem e o A não tem? Ó, vamos ver. Eu posso observar que ele se encontra aqui no 6 negativo e no 1. Então, tudo que ficar aqui, ó, na partezinha de fora, são os elementos que vão fazer parte dessa diferença. Então, eu vou escrever aqui esses elementos, ó. Então, eu vou ter o 3, 3 quartos, 8 negativo, 1 meio. É isso, né? Aí aqui eu escrevi tudo desorganizado, eu não me preocupei em estar organizando em ordem crescente. Caso prefira, a gente pode organizar em ordem crescente também. Vamos ver qual que é o menor número aqui. É o 8 negativo. Depois do 8 negativo, nós vamos ter 1 meio. Depois do 1 meio, nós temos o 3 quartos. Depois do 3 quartos, finalizando aqui, temos o 3. Caso prefira organizar, tá? A questão D, eu tenho duas operações. Então, eu vou ter que resolver primeiro a operação que está dentro dos parênteses. Então, eu vou reescrever o conjunto B aqui. Vou copiar e colar os elementos do conjunto B. Vou copiar o símbolo da interseção, que eu não vou resolver agora, só depois. E aqui eu vou abrir as chaves para colocar os elementos que vão ser a união do conjunto A com o conjunto C. Então, eu vou colocar todos os elementos do conjunto A. Vou copiar e colar aqui os elementos. E vou acrescentar os elementos do conjunto C. Então, ó, o que ainda eu não tenho? Eu não tenho menos 8, o 8 negativo. O menos 6 já está lá escrito. Eu não tenho 1 meio nem o 3 quartos, então vou colocar eles aqui no conjunto também. 1 meio e 3 quartos vem depois do zero, tá? Se eu for organizar em ordem crescente, porque 1 meio é 0,5. 3 quartos, se eu for fazer a divisão, ele representa 0,75, 75 centésimos. Continuando, o C tem 1, eu já tenho um escrito aqui, e o C tem o 3.
Então, vou acrescentar o 3 aqui. Então, esta é a união dos conjuntos A com C. Agora, eu vou ter que fazer a interseção do conjunto B, que é este daqui, com este resultado da união. Vou ver quais são os elementos que eu tenho igual nos dois conjuntos. Então, ó, eu tenho, deixa eu ver, 4 negativo, neste eu não tenho 4 negativo. Aqui eu tenho 3 quartos, aqui também. Então, esse é o elemento da nossa interseção. Próximo, 1, tem nos dois conjuntos, olha, tem aqui, e temos nesse daqui também. Próximo, eu tenho o 3 nos dois conjuntos, olha, tá aqui, e aqui o 3. Próximo, o 5 tenho nesse conjunto B, e tenho na união aqui do conjunto A com o C também. Então, ele vai fazer parte da interseção. Próximo, o 7 e último, né? Ele também faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, fica assim, 3 quartos, 1, 3, 5, 7. Eu posso ver essa representação também aqui no diagrama, ó. Na questão C que a gente corrigiu, então, que era a diferença do C pelo A. Então, vocês podem ver que está aqui destacado de verde, que essa é a interseção aqui no diagrama. Na questão D, que pede duas operações, a união do A com o C e depois a interseção com esse conjunto com o B, tem aqui os elementos destacados de verde, ó, né, para ficar mais visível. Continuando, questão E agora. Na questão E também temos duas operações para efetuar. Então, primeiro, eu vou resolver a interseção do conjunto B com o C, porque ele está dentro dos parênteses. Primeiro, resolvemos as operações que se encontram dentro dos parênteses. Então, interseção do conjunto B com o C é ver quais são os elementos que fazem parte ao mesmo tempo do conjunto B e o conjunto C. Então, eu posso ver aqui no próprio diagrama, ó, quais são os elementos que fazem parte do conjunto B e C ao mesmo tempo. Vamos comparar aqui esse conjunto verde com esse vermelho. Olha aqui onde eles se encontram, ó, se encontram aqui. Então, os elementos dessa interseção são 1, 3 e 3 quartos. Vou colocar os elementos aqui. Vou começar escrevendo 3 quartos, porque eu vou organizar em ordem crescente os elementos. Aí depois eu vou ter que fazer a união desse conjunto com o conjunto A. Vou escrever aqui os elementos do conjunto A. E agora eu vou fazer a união. Então, vou repetir aqui o conjunto A, que tem mais elementos, e vou acrescentar os elementos que ainda não fazem parte do conjunto A, ó, que é o 3 quartos, o 1 eu já tenho, e o 3. Então, vou acrescentar o 3 aqui, o 3 vem depois do 1, e o 3 quartos vem depois do 0. Aí, quem não organizou em ordem crescente, pausa o vídeo, né? Para conseguir corrigir detalhadamente os elementos um por um, porque quando a gente não coloca em ordem crescente, realmente fica mais difícil de achar na hora de fazer a correção, mas é só pausar o vídeo, voltar o vídeo para conseguir fazer, tá? Vamos para a F. Então, na F também tem duas operações. Então, eu vou primeiro resolver a interseção do conjunto A com o B, porque essa operação está dentro dos parênteses. Então, eu vou repetir aqui os elementos do conjunto C, vou repetir o conjunto C. Repetir o símbolo da diferença. E aqui, entre as chaves, eu vou colocar a interseção do conjunto A com o conjunto B, que são esses elementos aqui, ó, 1, 7 e 5. Ou também podemos dizer 1, 5 e 7. Feito isso, nós vamos fazer agora a diferença do conjunto C por esta interseção do conjunto A com o B. Ou seja, eu quero os elementos que fazem parte do conjunto C, mas não fazem parte desse segundo conjunto aqui. Então, vamos ver aqui, 8 negativo tem no conjunto C e o outro conjunto não tem. Então, esse já vai ser o nosso primeiro elemento. O C tem o 6 negativo, o outro conjunto não tem 6 negativo.
O C tem 1/2, o outro conjunto não tem 1/2. O C tem o 3/4 e o outro conjunto não tem o 3/4. O C tem o 1, mas esse conjunto tem 1, então o 1 não vai fazer parte dessa diferença, a gente tira ele. E o 3, que tem no conjunto C, não tem no outro conjunto aqui, então vai o 3 também. Então vai ficar 8 negativo, 6 negativo, 1/2, 3/4 e 3, o resultado da F. Também podemos ver, visualizar a questão E e F aqui através do diagrama, ó, tá? Então aqui onde está destacado de verde simboliza os elementos das operações que a gente fez na questão E, que é a interseção do conjunto B com o C, que está aqui, os elementos são 1, 3 e 3/4, e depois a união com o conjunto A. Então a gente acrescenta todos os outros elementos do conjunto A. E a F, nós fizemos a interseção do conjunto A com o B. Então, a interseção do conjunto A com o B nós temos aqui. E depois fizemos a diferença do conjunto C com esse resultado. Então, a gente pode ver aqui no diagrama, tá? Então, agora, confiram ali certinho no caderno de vocês a questão 10, ver se está tudo ok. Se tiver dúvidas, entre em contato comigo ou pelo WhatsApp, que eu estou no grupo da turma de vocês, ou até pelo Google Sala de Aula. Mas não fique com dúvida, tente tirar sempre suas dúvidas, tá? E no próximo vídeo, a professora vai fazer então a correção da atividade 11.